Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, o podcast que trata de carreira, empreendedorismo, liderança. Vocês que acompanham a gente nas redes, a gente agradece, obviamente, a audiência. A gente está no Spotify, no YouTube, no Instagram, com cortes super legais. Mais um episódio bacana para vocês. E hoje a gente tem um convidado especial, como não podia deixar de ser, que é o Edivaldo Silva, o meu amigo Ed, que está aqui presente. O Ed é diretor Latam da Zephyr, ele é líder global em Brand Safety. A gente vai entender o que é exatamente isso. Brand Safety em redes sociais, os tal dos Walled Gardens, os jardins murados, vamos dizer assim. E autor de um super romance de suspense histórico chamado Além da Fumaça, que está fazendo um sucesso gigantesco. Então olha que interessante, a gente vai falar com o executivo do ambiente digital, que é autor de um super romance também, aqui o Além da Fumaça. Vamos entender essa história e conhecer melhor o nosso amigo Ed. Ed, dá a mão aqui. Obrigado pela tua presença, um prazer te receber, meu amigo. Bem-vindo ao Café com Sal, um orgulho grande ter você aqui. Imagina, Sal, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui contigo, trocando essa bola. A gente já trocou uma bola no tênis, agora Sim, vamos trocar uma bola verdade. aqui. Eu e o Ed, acredite se quiserem, vocês que estão nos vendo aqui, a gente joga tênis. Quando dá tempo, né, Ed? Isso, a gente consegue mandar uma bolinha para um lado, para o outro, pro de vez em quando, de vez em quando. Às vezes ela para na rede. Acerta a bola, não acerta, mas estamos ali na quadra. Exato. Eu não vou dizer que é um desastre, que seria uma palavra muito pesada, mas é algo assim cômico, leve. Muito bem. Ed, me fala uma coisa. O que me chamou sempre a atenção no teu perfil? Você é um cara multifacetado, né? Acabei de comentar aqui na introdução, que você é executivo do ambiente digital, ambientes disruptivos, formadores não só de opinião, mas de novas frentes, abrem portais novos do ponto de vista de comportamento, de consumo, de olhar para marcas e ao mesmo tempo publica livro, tem uma vida super interessante. Vamos explorar um pouco isso. De onde vem esse perfil multifacetado, Ed? Você já era assim desde criança? Como é que era o Ed criança? Eu tenho sempre essa curiosidade, porque a gente às vezes de pequeno, dentro de casa, já consegue notar algum aspecto do nosso perfil que é interessante. Muito bom, obrigado, Sal. Achei uma pergunta muito legal, muito bacana. Acho que quando eu era criança eu era um leitor voraz, isso me ajudou muito, então eu lia muito quadrinhos de tudo quanto é jeito, Turma da Mônica, Homem-Aranha, quadrinhos franceses que apareciam na mão. Eu sempre adorei muito quadrinhos, também gostava também de jogar bola, de estar na rua, de estar com os amigos, de se meter em confusão, de descer a rua em carrinho de rolemã que eu fazia. Minha mãe ficava doida, falava: meu filho, o que você está fazendo com isso? Então, quer dizer, eu tinha um perfil que era um perfil que seria um pouco sonhador, né, de ler, de gostar de ler muito, mas também de me aventurar. Então, acho que isso acabou criando umas facetas. E esse gosto pela leitura, na verdade, ele veio de ver o meu pai lendo. Então, meu pai, ele lia muito uma coisa que tinha há uns 40 anos atrás, que eram uns livros de detetive, Bang Bang, Faroeste, Corne Telado, sabe? Eu lembro, era da editora Record, uns livros de... E ele lia, ficava lá, eu lia também, eu pegava na sequência, eu lia no embalo. 10 anos, 9 anos, era tudo assim, literatura adulta, eu tava ali, uau, isso aqui é muito animal. Então, isso abriu para mim as portas do mundo da imaginação e da leitura, da escrita e de tudo mais, né? Então, acho que isso foi um jeito de já meio que encaminhar para esse mundo de, no final, acabar escrevendo um livro, preparar um outro, mas está dentro desse universo da comunicação, que é o universo onde eu trabalho, onde é o meu dia a dia, onde eu tenho meu ganha-pão, tenho as metas para bater, tenho time para fazer a gestão, tem que cuidar da imagem da empresa. Então, são dois momentos que, graças a Deus, acho que eu consegui equilibrar até hoje. Como você se via nesses sonhos aí? Quem lê muito, obviamente, nutre muito a imaginação, né? Ao que até a gente sente um pouco de falta hoje, né? Principalmente quando a gente vê nos jovens que não têm essa oportunidade de consumir tanta literatura, infelizmente. Está tudo, obviamente, muito mastigado em alguns aspectos, e você não tem a oportunidade de criar esses universos na tua cabeça, que promove criatividade, etc. e tal. Nessa época, você já tinha mais ou menos uma ideia de que caminho você ia seguir? Ou foi tudo acontecendo naturalmente? Olha, foi tudo meio que acontecendo naturalmente, porque como eu gostava muito dessa coisa de quadrinhos, de arte, etc., eu
eu comecei a desenhar e fazia meus quadrinhos em casa e eu era muito ligado em grupos de jovens, uma coisa que era muito, na década de 80, 90, era muito forte no Brasil, né? Então, se você tinha alguma para mim, né, tinha uma interação com esse mundo de música, não sei o quê, então eu participei de um grupo de jovens na igreja católica, né, tradição católica, e um padre viu ali o meu jeito de desenhar, falou, cara, tem um cara que é o Ismael dos Santos, é espírita, e esse padre era um padre meio que ecumênico, porque ele não era tão católico, ele era assim. plural, vamos dizer. Plural, exato, ele legal. tinha diálogo com rabinos. Sim. E eu era muito ligado nisso também, eu participava dessas conversas. E esse Ismael dos Santos, ele é espírita, ele falou, ele dá aula de ilustração, de animação, né, de ilustração. Esse Ismael dos Santos, ele era um animador, diretor de animação da TV Cultura. E ele tinha esse curso que ele dava lá na Lapa. Eu morava na freguesia do O, né? Na Freg? Na Freg, eu era um punk da periferia. Na Freg. Era um punk da periferia. E eu ganhei uma bolsa de desenho, 14 anos, e comecei a desenhar e tal, e uma das condições para aquela bolsa de desenho era eu dar aula de desenho. E aí eu dava aula de desenho na Federação Espírita do Brasil, com 14, 15 anos, para crianças carentes. E que estilo de desenho? Livre? Eu fazia muito estilo Marvel, que é o que eu gostava, né? Eu tinha uma referência que é um ilustrador famoso na década de 80, 90, né? Que era o Esteban Maroto, que é um ilustrador espanhol, que tinha um traço gráfico muito bonito, particular, de fantasia, meio Conan o Bárbaro e tal. O Esteban Maroto. Por quê? Porque o Ismael falou, o seu traço é muito parecido com o do Esteban Maroto. Segue essa linha, e eu fazia naquele jeito. Então eu ensinava as crianças como fazer esquema, como fazer aquele esquema para fazer os bonequinhos, anatomia, a importância de entender a anatomia. Proporcionalidade. Isso. E esse caminho de ilustração me levou a trabalhar na Editora Abril. Porque aí dentro desse grupo de jovens tinha uma amiga que a irmã dela era diretora de redação de uma revista da Abril, acho que era Contigo, uma revista grande na Abril na época, e a Abril naquela época era um gigante da comunicação. Era um gigante, assim, era uma das maiores empresas de comunicação da América Latina, Sim, né? maior referência, né? Com muitas revistas e tal, e eu levei meu portfólio, acho que eu já tinha uns 8, 19 anos, levei meu portfólio, eles gostaram muito, me indicaram para ser assistente de arte, e eu comecei minha carreira como diretor de arte. Então, isso me levou para o caminho da direção de arte, fiz uma faculdade de design, de arquitetura, de marketing, depois eu fui em publicidade, fiz uma pós na USP em marketing digital e depois fiz um mestrado na Unicamp em multiplataforma. Então, mas esse foi um caminho paralelo que eu fui fazendo de acadêmico, né? Mas o meu caminho profissional já começou aqui, ó, bem cedinho, e já trabalhando na Abril como assistente de arte. Aí eu peguei toda essa fase de crescimento, eu peguei o começo do computador chegando, e o começo do computador derrubando a carreira de design gráfico no Brasil e no mundo, né? Então era uma carreira em que você tinha bons salários, você tinha o Prêmio Abril, a gente até ganhou um Prêmio Abril. Você era um artista. Era um artista, mas, cara, o computador veio, aí teve os prós e contras do negócio. Primeiro que ele democratizou bastante o acesso a essa coisa de design, não sei o quê, mas baixaram os salários, baixaram o tempo de vida na carreira. Então eu tinha diretores de artes que eram meus chefes, que eram caras muito famosos e tinham, sei lá, 50, 60 anos, ainda trabalhavam na Abril, trabalhavam na DPZ, trabalhavam na Macan, eram caras assim muito bons, viajados, etc. Cobiçados. Isso, derrubou, porque o computador facilitou o acesso. Você tinha que... Eu fazia arte no Nanquim. Então eu lembro que eu fazia lá toda a diagramação, o design da página, pensava como ia ser a página e tinha que mandar para escrever na lauda como teria que ser o desenho gráfico do texto. Tudo era muito, muito cerebral, você tinha que imaginar tudo, porque você não tinha um computador para ver na tela como ia ficar. Agora você puxa lá. Não é ruim, como vocês podem ver, né? Como você pode ver, eu trabalho nesse mundo digital. Claro. Então, qual foi graças a Deus, a minha sacada? Foi abraçar o mundo digital, foi abraçar essa mudança e eu mudei de área.
Sim. Dentro de uma editora que eu ajudei a fundar, porque eu ajudei a fundar a editora Peixes, tinha ajudado a fundar a editora Azul, aí eu ajudei a fundar a editora Peixes, funcionário número 3. Fui convidado pelo Carlos Arruda e o Ângelo Rossi a ser o primeiro designer da editora Peixes. A gente lançou Sexy, Viver Bem, Próxima Viagem, Fluir. A Fluir era a nossa revista, Camisa da Terra de Ecologia. O Ed Surfista. Isso. Essa eu queria ver. Então, aí eu lá dentro a gente tava começando um negócio que a Abril era sócia não, na verdade a Abril era dona da editora Peixes. A editora Peixes era uma parte da Abril que era voltada para revistas segmentadas, como eu estava te falando, né? Gula, Viver Bem. Então era uma experiência ali com o Ângelo Rossi e os Tivita, que era revista segmentada, né? E eu comecei a fazer o design das primeiras revistas, tal. A editora foi crescendo. E em um dado momento, a gente começou a ver no mercado surgindo uma coisa nova, que era uma parceria entre a Folha de São Paulo e a editora Abril, num negócio chamado UOL, Universo Online. Isso em 95, 96, né? Sim. E já tinha uns 2, 3 anos essa parceria. E a um dado momento, o Carlos Arruda, que era o diretor editorial, editor de marketing, diretor comercial da editora Peixes, chegou para mim e falou: Ed, cara, tem essa parceria que a editora Peixes está fazendo com o UOL. E ninguém sabe como tocar esse troço aqui. A parceria é o seguinte: o UOL vai dar de graça pra gente o espaço neles, nos portais. Aí eu olhei pro Carlos Arruda, que era chefão, bem mais velho que eu, cabelo branco, um cara experiente do mercado de revista, né? Eu falei: olha, Carlos, cara, você fez um péssimo negócio, hein? Ele falou: porra, como assim? Eu fiz um péssimo negócio. Cara, de graça, velho. De graça é muito caro. Não vale a pena. Custa fazer revista, tem que mandar fotógrafo, tem que ter repórter, tem que ter isso aqui. Não, os caras têm que dar dinheiro pra gente. Você consegue? Consigo. Congela esse acordo aí. Beleza. Aí o que eu fiz? Eu peguei a pastinha, aí ele falou assim: só que é o seguinte, você não vai responder mais pro diretor editorial, você vai responder pro Carlos Romualdo, que é o diretor financeiro da empresa. Diretor financeiro e tal. Ele vai ficar junto com você. Beleza. E porque ele até ajudou a fechar o negócio. E eu falei: puta merda, acabei de falar mal do negócio, vai responder pro cara. Desculpa o palavrão. Problema zero. Eu pensei exatamente isso. Mas beleza, vamos lá. Aí eu conheci o Romualdo, cara, gente boa. Sério, né? Financeiro, números, né? E eu, um cara mais de arte ali, mais de criação. Mas no fim do dia, eu acho que essa foi uma sacada. Eu entendia que se não desse dinheiro, a minha área não ia ter futuro. Sim. Eu precisava trazer dinheiro para minha área, para ela ter respeito lá dentro e para eu poder se manter e para construir uma equipe, um departamento. O dinheiro é importante. Acho que fazendo um parênteses aqui, né? O artista tem que enxergar o dinheiro com a importância que ele tem. E ele é importante para você fazer um filme, para você juntar uma banda e fazer uma música, para você lançar um livro, para você divulgar um livro. Então acho que a gente tem que pensar: bom, como é que eu faço que com esse produto seja vendável? Ele sai, ele tem acesso, né? Então foi intuitivamente, na verdade, né? Porque não tinha uma formação de business em nada, mas intuitivamente eu fui nesse caminho, peguei as revistas, juntei no portfólio e fui no Portal Terra, que estava começando, veio para São Paulo, a Telefônica comprou, tinha muita grana. Fui na Zipnet, Zipnet. Lembra da Zipnet? Nossa. Pois é, então fui nesses caras. Dial Zipnet, Real Media. E fiz um leilão, Aí a Terra ofereceu, sei lá, X mil reais por mês, 70 mil reais por mês, mais alguma coisa. Aí outro ofereceu X mil reais. O IG também tava bombando. Sim. O IG naquela época tava bombando. Nizam Anais era o dono do IG. Sim. Era um cara besta do IG. Aí voltei pro UOL e os caras do UOL falaram: tá bom, vamos rever o contrato. A gente dá, sei lá, 100 mil reais por mês, mais todos os computadores, mais toda a parte de cloud, não sei o quê, e beleza. Quer dizer, dinheiro e infra toda. Fechamos o contrato e os caras, você de volta, cara. Quer dizer, você criou uma realidade que não estava nem na cabeça. Não estava nem na cabeça deles. Claro, porque às vezes a gente tem essa relação esquisita com o dinheiro, né? Isso. E é trabalho, é produção intelectual, é arte, é tudo isso. Exato, vale, tem que ser pago, sim, tem que ter um valor. E eles não tinham isso na cabeça, né? Que, isso vale. E não tinha essa ideia que tem hoje, que é um negócio de bilhões de dólares. Hoje você tem Google, você tem Facebook, você tem a Movile,
que é um unicórnio brasileiro. Acho que o Fabrício Blois é um cara bem legal para você entrevistar, só se quiser, eu até faço a ponte com ele. Por gentileza, tá gravado. Se não vier também, agora é um crime. Tem que vir, porque eu inclusive trabalhei na Movile, no começo da Movile, na startup da Movile, eu acho que me especializei em criar, ajudar, né? Criar não, né? Ninguém cria nada sozinho, ajudar a construir isso. Eu trabalhei na Movile e... Não, eu até me perdi o que eu estava falando do Fabrício. Do Fabrício, mas antes... Você estava falando da questão econômica, de um mercado de bilhões que ninguém tinha entendimento sobre isso, do potencial que isso tinha. Empresas de bilhões que são empresas gringas, americanas, né, com essas que a gente conhece, que se valem bilhões de dólares. Os unicórnios. Mas também os brasileiros, como eu falei, a Movile, tem outras grandes empresas brasileiras, MapLink, tem outras grandes empresas brasileiras ou latino-americanas, como o Mercado Livre, que também é um gigante do e-commerce, né? Mas só que naquela época ninguém tinha isso, ninguém sabia isso. Aí quando eu montei o departamento, o que se costumava fazer para o time de publicidade é dar de graça o banner. Então, vendia o anúncio na revista, que era muito caro. Hoje, é muito mais barato, mas era muito caro você anunciar em dava revista. De graça e dava de graça o banner. Surreal, porque, né? Pensar primeiro que já nisso estava hoje em dia. pago, né? Porque eu já consegui o negócio pago. E ficava como um negócio. Eu falava, não. De graça Vamos não. parar. Eu sentei lá com a Cidinha Cabral, que é diretora de publicidade. Falei, não, aqui não vai ter nada de graça, não. E aí os caras não vendiam mais. O que eu fiz? Eu falei, beleza, então se os caras aqui não querem vender, eu comecei a fazer treinamento no UOL, que tinha um departamento de publicidade bem legal, né, liderado pelo Enor Paiano, que é um grande mestre, um grande guru desse mundo da Universidade da Publicidade Digital. Ele foi diretor do UOL em publicidade durante muito tempo, foi diretor na Sony, e aí ele me abriu as portas e comecei a treinar o time do UOL sobre os espaços publicitários da revista Pages. Aí começou a vir de lá. Mastercard, começou a vir um monte de... Banco Real. Foi um dos grandes patrocinadores da gente da Fluir, né? Então foi isso. Foi essa busca de como fazer essa minha área, essa nossa área rentável e prestigiada, né? Dentro tanto do ambiente da editora como fora dela. E aí eu consegui minha carreira no mundo digital. Sabe, só um parênteses, você tocou num ponto importante. Eu tô vendo agora, você tá zapeando, né? Os streamings, etc e tal. Eu tô vendo uma série que é um documentário série, vamos dizer assim, que é meio que a história do Spotify, não sei se você já viu. E justamente há essa questão, o dilema sempre, né? De botar esse business de pé e como lidar financeiramente com os artistas e fazer algo do ponto de vista econômico mais equilibrado, né? Que tinha o tal do Pirate Bay, a gente falou do Napster, lembra dessa briga toda, os artistas, um mundo que estava mudando e as pessoas não tinham, de fato, dimensão do tamanho que isso ia ter. Quem podia imaginar que o negócio com o Spotify ia virar um negócio de bilhões e bilhões, etc e tal. Então, assim, de fato, eu tô consumindo isso, até recomendo, se você quiser ver, eu tô achando muito bacana, uma série sueca, que é de lá, né, o Spotify, mas que fala muito dessa relação do equilíbrio econômico de um ambiente artístico, né, e que não é versado muito nisso. Mas, enfim. Então, quer dizer, você de cabeça aberta partiu de um mundo completamente offline para o mundo online. Exato. Né? E, obviamente, com um olhar muito empreendedor, né? Isso é muito presente no teu discurso. Onde a coisa de fato virou, Ed? Foi com rede social que o mundo efetivamente digital teve uma mudança completa? Eu acho que teve alguns grandes booms aí. Acho que a rede social ajudou a massificar a interação entre as pessoas, né? A troca de mensagens, a criação de conteúdo pelo usuário. Acho que a rede social foi um grande ponto de virada, mas antes houve alguns pontos de virada importantes, como, por exemplo, a criação do próprio Google como ferramenta de busca. E o foco do Google foi muito bom desde o começo em ser a melhor busca possível. Keep it simple. Stupid. Keep it simple. Então você tinha o Yahoo concorrendo com o Google, e o Yahoo tentou de tudo quanto é coisa, né? Eles tentaram ser um portal, tentaram ser isso, tentaram ser aquilo, tentaram ser busca, e o Google manteve. Verdade, né? Se você fizer. Quando você lembra da marca Yahoo, né? Ou pensa na marca Yahoo, você consegue pensar em inúmeras coisas. Inúmeras né? coisas. O Google não, né? Você tem algo bem direcionado. E com esse foco, eles conseguiram fazer inúmeras coisas. Sim. Que mas agora, primeiro se estabeleceram como um maior portal de busca. Quer dizer, conquista teu bairro, depois a cidade. Isso. Aí depois começaram a comprar outras empresas, compraram o Waze, compraram o YouTube, compraram outras empresas e foram crescendo essas empresas, né? Agora estão investindo
inteligência artificial, que eu acho que vai ser acho não, todo mundo sabe disso, é mais do que falado, é Aliás, a grande nova quentes revolução relacionados à inteligência artificial. Exato. Né? Mas muitas voltando, movimentações. é isso. Voltando um pouquinho, Sim. acho que teve essa movimentação de... E também, uma outra coisa que eu acho que foi importante, que não é nem só do ponto de vista de criação, criatividade, uma empresa e tal, são as redes. Foi a evolução das redes, né? Então você tinha uma rede, tanto a rede de internet quanto as redes de telco, né? 2.5, 3, 4, 4.5. Agora a gente vai ter a rede 5. Isso massifica e aumenta o acesso à internet e às redes. Então tem toda a questão que é técnica, que é essa questão das redes, que foram evoluindo. De infraestrutura. De infraestrutura. O acesso mais barato, então se barateou o acesso, aí você aumenta o acesso para a população, e com isso as empresas criando soluções para esse ambiente que cada vez gera mais e mais acesso à internet e às redes. Falando especificamente de rede social, a gente comentou aqui no começo, né, que você é um cara que está numa empresa que é líder em brand safety. O que é um brand safety, Ed, para quem não sabe? É uma coisa razoavelmente nova e que tem um mercado bem grande aqui na nossa América Latina, né? Até pelo que eu estava até te comentando, né? Que eu tive no México há umas 2 semanas, fiquei uma semana lá e num evento chamado Advertise Week Latam, que é o principal evento de publicidade digital na América Latina, né? Muita gente, grandes empresas lá, né? E eu liderei um painel junto com Havas, com Mars, com Telefônica, com PAG, que é outra agência gigante, né? IPG Group, sobre esse tema, Brand Safety, Brand Suitability, nas redes sociais. E o Wallet Gardens, né? Como a gente falou, né? Wallet Gardens, para quem não sabe, são os ambientes cerrados, os jardins murados, tá falando em espanhol. Os jardins murados, cerrados, onde você faz tudo lá dentro, né? E até bem pouco tempo atrás, os anunciantes, as marcas, estavam muito tranquilos com Facebook, com Instagram, com YouTube, achando que não, é um ambiente seguro, tal, não tem problema. Mas não é bem assim, né? Você tem um certo risco lá dentro, porque é um conteúdo que não é um conteúdo da web aberta, que é baseado em publisher. Não, é conteúdo baseado no... o usuário que cria o conteúdo e publica o conteúdo. Então você pode ter conteúdo de vários tipos, de terrorismo, de álcool, de drogas, etc. Né? E a gente está falando também do ambiente do fake news, né? Exato. A produção em massa de fake news. Muito bom, exatamente. E o fake news, né? Com inteligência artificial, criando fake news sobre muitos temas, inclusive com as marcas, né? Criando o Ronald McDonald como terrorista, não sei. Então acho que isso abriu muito os olhos das marcas e começa a ser um tema relevante você ter o brand safety, o brand suitability, não só na mídia aberta, na open web, na programática, né, mas nas redes sociais. Nos jardins murados. Exato, porque eles têm filtros de proteção, mas não são suficientes. Por quê? Porque não é a especialização deles, né? E, obviamente, eles querem monetizar o máximo possível o seu inventário. Sim, né? claro. Então né? você vai ter uma curadoria, mas até um certo limite, ao ponto de você não prejudicar a própria ferramenta, o alcance da tua ferramenta. Aí o que a Zephyr faz? O que a gente faz? O que as empresas de verificação fazem? A gente funciona como auditoria. Então eu entro como auditor de conteúdos que não são saudáveis para a marca, são perigosos, como eu falei. São 12 categorias, a gente segue o padrão da GARM, que é Global Alliance for Responsible Media. É isso que eu ia te perguntar, quem determina? Então, isso é uma associação global. Que dentro da associação global tem associações como o IAB, que é o Interactive Advertising Bureau. O IAB é um dos principais organizações empresariais, né, desse mundo do digital. Então tem Google, Facebook, a Macan, as grandes agências, todas elas e grandes marcas fazem parte do IAB. Então o IAB faz parte da GARM, Global Alliance for Responsible Media, as grandes marcas, as grandes agências e o que faz essa associação? Ela meio que define o que é verificação de qualidade de mídia, o que é importante ter como padrão de brand safety. Então são 12 categorias, discurso do ódio, álcool, armas, munição, conteúdo adulto, desinformação é uma das categorias novas, é importante, desinformação. Legal. E com uma ferramenta como a Zephyr, a marca ela consegue definir o seu próprio brand safety. O que é brand safety? Voltando para a sua pergunta.
O brand safety é exatamente isso, é garantir que a marca esteja segura nesses ambientes. Então, dentro dessas categorias, com essa auditoria, você consegue definir para cada uma dessas categorias qual o nível de risco a marca aceita. Então, se ela aceita o nível 0, nada, o nível baixo, o nível médio ou o nível alto dessa categoria que está lá, como drogas, álcool, etc. Então, só para explicar um pouquinho, de acordo com o GARM, o nível baixo de risco é um nível conteúdo educativo. Então, por exemplo, para a linha de álcool, né, para a categoria de álcool, seria a história do vinho no Chile. Ok. Conteúdo educativo. O risco médio seria entretenimento, novela, uma notícia falando de como cresceu a exportação do vinho no Chile. O risco alto é o cara que tá bebaço, pega o carro, bate, ou tá falando umas besteiras. Sim, esses memes que a gente vê por aí. Exato. Então, assim que se define, e com uma empresa como a Zephyr, que você consegue definir qual o seu nível de risco. Por quê? Porque o brand safety, que a gente chama de brand suitability, que é adequação, muda. Então, para Disney, tem que ser tudo sem risco nenhum. Não pode falar nada de arma, não pode falar nada de álcool, nada de nada. Para Diageo, por exemplo, que é uma marca grande, marca de bebida, o nível médio de risco, ou seja, notícia, novela, alguém tomando um drink ali numa novela, não tem problema. Isso é natural, faz parte do ambiente deles, inclusive o ambiente que eles querem estar. Claro. Exato. Por isso que você tem essa categorização e você foge do standard da rede social, que vai sempre te dizer que 99% é seguro. A gente olha faz o modelo que o cliente pediu, e a gente fala, não, é 95%, precisa otimizar isso aí, precisa chegar no 100%. Então a gente faz essa curadoria, essa auditoria e otimiza para ajudar a chegar a marca sempre segura. Olhando esses walled gardens, esses jardins murados, as redes sociais, na média, os clientes hoje apresentam maior preocupação com que rede específica? Eu vou te falar que hoje a grande preocupação é com o TikTok, porque ele é uma rede que eles se posicionam como uma rede de entretenimento, né, agora, não só de rede social, mas de entretenimento, por conta do consumo de vídeo, etc. Né? Então o TikTok é uma grande preocupação. A boa notícia é que no TikTok tem ferramentas de auditoria, não só a Zephyr, tem os nossos concorrentes também lá, os grandes concorrentes, né? Estão lá também ajudando. E é um ambiente bem seguro. Lógico, tem uns níveis de insegurança lá que a gente ajuda a combater e tal, mas é um ambiente que tem razoavelmente uma curadoria. Para minha surpresa, outros ambientes como o Meta, por exemplo, eles estão que as agências e as marcas entendem como mais seguro, não. Quando a gente começa a fazer auditoria, é o contrário. A gente fala, o TikTok é mais perigoso, não, necessariamente. Porque assim, a gente é pai, né? Essa conversa está o dia inteiro, o tempo todo dentro de casa. O que nossos filhos estão consumindo, por quanto tempo, o quanto esses influencers de fato influenciam em hábitos, em ideias, principalmente no nível e na segurança da informação. Só que na boca miúda, vamos dizer assim, na rua, não sei se tem algum viés, alguma questão assim, mas todo mundo tem uma preocupação gigantesca com o TikTok. Uhum. E eu não vejo essa preocupação assim. Óbvio que existe a preocupação com outras redes, mas não parece tão vamos dizer assim, tão presente quanto o TikTok. Por que se dá isso? É pelo modelo do TikTok, porque ele tem esse viés do entretenimento e teoricamente dá essa impressão de que tudo pode? Eu acho que por causa dessa coisa das danças, não sei. Hoje você tem o Shorts, o Reels, etc. e tal, que é uma dinâmica totalmente TikTok. Sim, total. Né? Eles aquele seguiram consumo rápido, né? vídeos de 1 minuto e tal. Por que essa visão do TikTok? Me parece até às vezes, não sei se é enviesado ou não, mas essa preocupação maior está sempre no topo da lista das discussões. Eu acho que é um pouco disso que você falou, né? Porque é uma rede que cresceu muito rápido, muito rapidamente, ganhou uma adoção muito rápida e por isso causou essa preocupação. Acho que também essa coisa de o fato de ser chinês, né? Eu acho que teve um lobby aí meio que americano contra os chineses, até foi durante o governo Trump, que eles até tentaram proibir o TikTok lá nos Estados Unidos, mas acabaram não conseguindo, porque ele cresceu, ganhou relevância e tem uma empresa americana como a Zephyr. A Zephyr ela nasceu na Califórnia, cresceu mundo afora
eu toco a operação aqui na América Latina, é uma empresa americana, 100% americana, todos os dados têm que passar por servidores nos Estados Unidos, então eles se provaram seguros desse ponto de vista para o mercado americano, então beleza, estão mais seguros. Mas eu acho que uma coisa que ajudou também a abrir os olhos das marcas, das agências nesse momento, nesses últimos tempos, foi a questão para que não é só o TikTok que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar também para Instagram, para Facebook, para Twitch, para Twitter. Até eu vi uma notícia hoje falando do risco grande de brand safety no Twitter. Eu vi uma notícia hoje, acho que no New York Times. Então, existe. Por quê? Porque o conteúdo gerado pelo usuário, você não tem controle. O cara coloca lá, você não sabe. Por mais que tem filtro que tenha lá, sempre tem alguém. Você tem que ter alguma ferramenta que faz machine learning, inteligência artificial, que faz uma varredura do vídeo, do que está rolando, para já ir em tempo real junto com a sua campanha, porque a gente roda junto com a campanha da marca, para ver no que tipo de conteúdo ele está financiando. Porque no fim do dia você está financiando aquele conteúdo. Claro. Eu queria te perguntar, porque assim, em que momento, porque assim, quem trabalha com consultoria, ou pelo menos uma certa curadoria, etc e tal, nem sempre, e esse é o mundo dos sonhos, você é chamado no D0 do projeto, né? Chamar quando a encrenca já aconteceu. A porta já abriu, o ladrão já entrou, né? E a gente está passando por uma crise grande do ponto de vista não vou dizer de confiabilidade, mas não crise, mas acho que uma releitura, ou estamos revisitando, não só como sociedade, mas os CMOs que eu converso de mercado, a utilização de influencers, principalmente influencers já massificados, né? Há uma preocupação disso, tanto que hoje você tem um ranqueamento de influencers, né? O CMO e sua equipe, as agências envolvidas, etc e tal, quem está à frente do marketing dessas grandes marcas, é alguém que chama uma empresa como a tua lá desde o D0 ou normalmente vocês vão para apagar incêndio? Como é que está essa relação hoje? Não do D0, porque essa adoção começou a ser mais acelerada agora, né? E já está rodando, as campanhas já estão rodando, né? Então a gente entra para entender o momento das marcas, como elas estão na sua defesa da marca, né, o brand safety, nas redes sociais. A gente entra um pouco depois, né? Voltando à questão dos influencers, acho que você tocou num ponto muito importante. Eu tive várias reuniões no México na semana passada, além do evento, e uma delas foi com a Fabiola Gomes, que ela é diretora para Coca-Cola na Essence MediaCom, que é uma grande agência global do grupo M, né? E ela me falou exatamente isso. Fala, cara, sabe o que eu quero saber? Quão efetivamente os influencers estão ajudando de verdade minha marca, porque a gente investe muita grana nisso, então eu quero entender, é efetivo? É verdade? Os caras... Tem uma métrica para isso? Tem uma métrica? Então, exato. Então é uma coisa que os CMOs, as agências estão começando a tentar entender, a ver se quanto é de verdadeiro, quanto é de fraude, né? Os likes, os links, a criação daquele influencer, né? Porque acabou virando um negócio importante, então acho que as marcas estão voltando se aquele espaço amostral é qualificado. Atrás para entender a qualificação disso. Perfeito. E aí isso vir depois que a coisa está sendo feita. Exatamente, a gente entra, o negócio já está lá, já estão gastando dinheiro, aí me chamaram a gente já trabalha com eles. Seria um projeto extra de trabalhar também nessa frente para entender como funciona esse universo aí dos influencers nas redes sociais. E a gente biologicamente não tem outra possibilidade a não ser evoluir. Eu acho que o mundo de fato evolui, ele é um mundo muito melhor hoje. No entanto, eu sempre digo aqui é cada vez mais complexo. Né? Exato. Olha o nível de coisas que você tem que entrar hoje em dia. Falando em pluralidade de assuntos, complexidades e também abrir novas portas, você é um cara que estando dentro uma carreira super bem sucedida dentro do digital, mídias, walled gardens, brand safety, etc. e tal. Aí você me aparece com um bichinho, uma criação sua, chamado Além da Fumaça. Como é que isso aqui aconteceu? Um cara do digital ser autor de um dos romances, né? Que a gente falou aqui de suspense histórico, melhor ranqueados hoje na internet, nos principais rankings de romance, super falado. A hora que eu abro rede social, tá todo mundo, alguém comentando de Além da Fumaça, etc e tal. Como é que isso vai acontecer? Claro que ouvindo a tua história dá para entender um pouco, mas do nada veio isso? Ou era um sonho antigo? Como é que é isso? Legal, Sal. Isso aí na verdade, assim, é um sonho antigo, né? Um sonho que estava meio guardado ali, nessa coisa de seguir esse momento mágico da minha infância, em que eu lia muito, buscava muito, escrevia,
fazia quadrinhos e acabei indo para o mundo corporativo da comunicação, a minha área de trabalho na comunicação, né? Então eu tinha sempre isso guardado. Na verdade, ele veio de um conto que eu escrevi há bastante tempo atrás, que eu fiz até um roteiro para um curta desse conto, que era chamado Deus do Arco-Íris. E esse Deus conto do Arco-Íris. Levi Assou. É uma lenda africana. O Deus do Arco-Íris. Na verdade, esse conto foi baseado num professor de trompete que eu tinha. Eu estudei trompete um tempo. Professor de trompete, só o Ed. Né? Então, é sensacional. Hoje eu estudo piano. Espetacular. Eu toco piano, cara. Mas eu comecei com trompete. O Ed, para quem quiser acompanhar, depois o Ed passa as redes sociais, se você quiser, claro, né? Vamos fazer o teu brand safety Não, aqui por favor, pode Mas seguir. o Ed nas redes sociais, você se abre assim, às vezes a rede do Ed tem assim, tem gente super conhecida falando dos livros dele, tá ele em eventos ao redor do mundo palestrando sobre brand safety, etc e tal, no ambiente digital, e tem o Ed tocando teclado em banda de rock assim, rock progressivo, hard rock. O que vocês imaginarem, assim, esse é o Ed. Tá? Enfim, vocês verem o convidado que a gente tem. John Travolta. Eu fiquei feliz tocando John Travolta. You are the wonder I want. Mandando ver. Um monstro. Legal pra caramba. Então, esse é meu caminho na música. E aí, esse professor, ele era um taxista. Vida real, é um cara taxista. Ele era separado, a mulher morava em Salvador. E tinha 2 filhos lá, e ele tocava o dia a dia dele aqui, sendo um professor e taxista. Falei, cara, que personagem interessante. E o táxi era pra pagar as contas, né? Porque só a música, infelizmente... Sim, você não tem previsibilidade. Não tem previsibilidade, né? E eu escrevi um conto que falava de esse taxista que sai de casa, dá carona pra uma professora que é africana, né, que é imigrante de Angola e tá com o filho dela, e essa imigrante angolana, ele tá meio chateado por causa dos filhos lá fora, tal, e tá chovendo, e ela conta pra ele a história do Deus do Arco-Íris, Levi Assou. Então esse é o conto bonitinho, bem legal. Só que eu falei, cara, isso não segura. Eu preciso mudar isso tudo aí. Aí eu mudei tudo. Eu peguei o cara que era de Salvador, eu coloquei um cara em Berlim em 1937, um alemão, que é o Bruno Fischer, e ele é filho da Segunda Guerra Mundial, porque foram 40 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e a idade dele tinha 40 anos. Então Berlim está nos escombros da Segunda Guerra, mas ainda tem muitos ecos do nazismo, né? Então ainda está vivo ali o neonazismo disfarçado, né? Alemanha Oriental. Exato. E nem todo alemão é nazista, pelo amor de Deus, claro que não. Mas aí existia ainda a busca pelos nazistas, inclusive, né? Pela Mossad, mas eu vou falar isso daqui a um pouquinho. Então, o Bruno, que era esse cara aqui no Brasil, vira um alemão, e ele é um taxista que era pianista, frustrado, não conseguiu tocar a vida como pianista, casado com a Elga, que é filha do Ivar, que é um ex-general, né, ex-oficial nazista, que hoje é contrabandista, velho, em 70 anos. E entre as coisas que ele contrabandeia são obra de arte, coisas de valor, etc, etc, faz contrabando. Tem os espólios dos judeus que foram roubados, né? Confiscados não, foram roubados pelos oficiais nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E esse foi o mote para trazer uma brasileira na história. Eu falei, cara, tá tudo lá na Alemanha, anos 80, período legal, cidade linda, interessantíssimo. Sim. A Ingrid e a Amanda são 2 personagens mulheres fortes que levam a história, que peitam, que fazem suas... E num momento muito, muito interessante da história do Brasil e do mundo, né? Que é o começo dessa libertação da mulher, né? Então a mulher vinha de um momento de muita repressão, né? Dos anos 70, começando a se libertar. Então no Brasil você tinha a TV Mulher, né? Que foi uma primeira TV, que é a Marta Suplicy, né? Ela, inclusive, ela era sexóloga, ela falava de sexo, era uma coisa nova na televisão. Marta Suplicy, Marília Gabriela, Ala então, Sherman. Exato, Ala Sherman, Dancing Days, as novelas falando da libertação da mulher. Então... E a Ingrid, ela é fruto disso, né? Ela era casada com o Paulo, que era o cara que era de uma família quatrocentona de São Paulo, né? Bem tradicional, machista, não sei o quê. E o jeito dela se libertar foi ir para esse mundo aí para tentar ganhar o dinheiro dela, o mundo de tráfico de obras de arte. Então ela é a brasileira que está em Berlim, que o Bruno vai dar carona para o outro lado do muro para buscar essa obra de arte
que é um espólio dos judeus. E ela traz para cá, tenta negociar isso aqui no Brasil e desaparece. O teu livro e aí começa a história. É maravilhoso o teu livro, porque ele me remete, inclusive, à história dos meus avós. Meus avós são fugidos de campo lá na Alemanha, e meu pai viveu na Alemanha anos depois, né, nos anos 60. E ele me conta muito essa questão de atravessar para o outro lado e o medo, de repente, de não voltar. E ele conta histórias assim inacreditáveis desse submundo que acabou virando a Alemanha Oriental e que até hoje economicamente sofre, né, em função disso. Não existe mais o muro, mas você claramente vê, não sei se a gente pode usar esse termo, mas um déficit de exposição a mundo, um déficit do ponto de vista industrial e de produção lá. E de fato, não vou dizer que parecem dois países, mas ainda muito atrás da Alemanha Ocidental, tudo em função disso, né? Ainda são muito filhos da guerra, sequelas até hoje, etc. O teu livro é espetacular. Obrigado, é uma delícia eu fico... Não, imagina, tá aqui, aliás, eu tenho uma edição, obviamente, autografada. Feliz. Aqui, como vocês podem ver, ó, isso aqui é para poucos. Ó. Ed, me fala uma coisa. Onde a gente acha teu livro, né? Para que as pessoas podem consumir. Claro que é fácil achar na internet, mas que sites hoje é mais tranquilo achar. E que livros você está lendo hoje? A gente quer saber. Você acha o livro na Amazon, em várias livrarias, né? Livraria Cultura, Livraria Martins Fontes, nos sites da... Até Magazine Luiza você consegue achar o Além da Fumaça, tá bem divulgado, assim, tá... E na Amazon ele tá com um bom ranqueamento, né? A gente está 5 estrelas lá, 4.5, 4.7, mais de 28 comentários. Muita gente entendeu o livro e falou exatamente dessa... Que é um livro fácil de ler, que leva do começo ao fim. E eu até estava conversando com o meu professor de piano. Eu continuo estudando piano. E ele falou, cara, olha essa frase que você escreveu. Porque eu escrevi uma frase que ele falou, isso aqui é música. Eu falei, então, qual foi o segredo? Eu falar, eu quero escrever um livro que tenha música, mas eu não quero escrever um livro que só fala isso, vai ficar chato pra burro. Então eu fiz uma história que tem começo, meio e fim, que mexe com muitos assuntos importantes. Inclusive culturais da época. Então assim, eu me vi pensando em playlists dessa época. Eu pensei em punk rock, depois eu pensei em rock progressivo. Eu pensei em um monte de coisa da época, blues, exatamente. Super legal. E o flerte desse mundo, né, entre aspas, oriental com ocidental, o quanto essa informação estava passando, mesmo com esse fechamento todo. Né? Exato, e com uma história começo, meio e fim. E eu fiz, no final... uma homenagem que eu fiz para o povo judeu, né, que faz parte dessa história, né, e com Solomon, que é o velhinho, né, 70 Talvez anos. Meu primo, quem sabe. O avô, né, porque ele tem 70 anos, né, era um velhinho. Sim. E ele tem a frase, né, que ele fala pro filho dele, que é o Clovis, que é o agente da Mossad, que ajuda a caçar os nazistas aqui na América Latina. Isso aconteceu, é um fato real, né. Ele tem uma frase bacana, então eu termino com uma conversa entre eles. Não vou dar spoiler aqui não, porque leiam o livro, vocês vão gostar. E que loucura, né? A gente pensar naquela época, parecia tão distante, hoje tão perto, né? A gente vive um mundo maluco de narrativas e o que tá, eu sinto muito na pele hoje. Obviamente o tema nosso não é esse hoje. Claro. Mas um mundo muito complicado, né? De inversão de narrativas e tudo mais. E a gente volta de novo para o mesmo lugar, de perseguição, de antissemitismo. Exato. Exato. Eu acho que isso é um tema que a gente tem que trazer. E eu vejo muito pouco na tradição brasileira, né? A gente tocar nesse tema dos judeus, de como foi esse mundo, né? E pra gente, pra nossa geração, é muito próximo, né? Porque a gente viu isso perto. Muito Agora, próximo. as novas gerações não têm ideia do que foi a Guerra Fria. Esse é o perigo da atualidade, porque viu. assim, o antissemitismo ele sempre existiu. Sim. Só que era feio falar sobre. Sim. Então ninguém falava. Hoje a gente está indo para um lado perigoso, que é cool ser antissemita, por causa de uma narrativa que política. Foi, exato. E eu já até vi uma notícia de um palestino. Ele escreveu um livro chamado Filho do Hamas. Ele é filho de um dos 7 fundadores do Hamas. Sim. E ele foi bem incisivo. Ele falou, gente, vocês estão caindo na narrativa errada. Não, o Hamas está errando. Ele errou desde o começo. Ele está usando crianças como escudo. Ele está usando... ele provocou, ele quis trazer o Israel para o banho de sangue e não tinha como Israel fazer outra coisa, porque olha o que os caras fizeram. Mas infelizmente sabe o que acontece? A gente vive um mundo e o cara hoje... é do Hamas, filho do Hamas, entendeu? A gente vive um mundo hoje em que as opiniões parecem ser maior que os fatos. Isso é muito perigoso e nenhuma opinião
é maior que fato nenhum. Não, né? então, E por causa de uma polarização narrativa, né? política global, Sim. isso virou uma arma de guerra de narrativa, de guerra. inversão da realidade e tudo mais. Me preocupo E muito. que trabalha com o quê? Com ódio às gentes. Sim. O ódio à sua religião, a uma pessoa. Não é que você... Pelo que ela é. Pelo que ela é um ódio às gentes, né? Exato. Tanto isso vale tanto para quem tem ódio dos muçulmanos, que tem que ser respeitado. Não, isso vale para judeu, para muçulmano, que eu tenho grandes amigos, inclusive, do ambiente árabe, grandes amigos. Sim, com isso certeza. vale para a comunidade Também. LGBTQIA+. Exato. Vale para todo mundo. É o ódio contra o outro. Isso só porque o não outro é existe, aceitável. Isso né? não é aceitável. Exatamente. Em nenhum nível. Acho que você não pode ter um discurso antissemita, você não pode ter um discurso também anti-muçulmano, até porque o Hamas ele não representa a comunidade muçulmana, ele não representa os palestinos. Exato. Ele tem uma agenda. A agenda dele é eliminar o povo de Israel. É uma agenda utilizando o seu próprio de genocídio. povo para isso. Utilizando o seu próprio povo para isso. Então não dá, você não pode nunca ficar do lado desse mundo. Você pode ficar do lado do povo palestino, falar, cara, gente, vamos tentar arrumar um canto para os caras viverem. Óbvio, todo mundo tem direito a uma vida digna. Vamos ter o independência dos países, acho que essa é a luta. Não depende por conta dessa guerra, você abraçar uma causa contra um outro povo. Mas então, o que falta é informação. Aí você percebe das pessoas que estão, entre aspas, vomitando certas coisas, você percebe que de fato não tem informação nenhuma. Não, e às vezes o que falta é informação e não formação, porque você vê muita gente formada, muita gente inteligente se aproveitando desse discurso por causa de viés ideológico, ideológico, que a ideologia é maior do que o fato. É mais importante do que as crianças, do que as pessoas. Gente, a gente tem que olhar para as pessoas, cara. Sim. Né? Acho que isso é o mais importante, né? Acho que o ódio contra a gente não deve ser aceito, né? Eu tava até conversando com minha esposa, Denise, e falei, como é possível? A gente tá em 2023, né, cara? Isso ainda existe, né? Existe forte. Forte e, sei lá, Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, bombardeando aquilo lá da torta direita. Loucura. E agora ninguém mais fala. E ninguém sumiu. Sumiu, né? E a África também vive em guerra. Não, e genocídios que acontecem na África, ninguém também trata desse assunto. Tem muito que evoluir. Sem dúvida. Para melhorar nosso papo, me dá uma dica para finalizar de um livro que você está lendo. Olha, um livro que eu estou lendo, nesse momento, eu estou relendo, na verdade, um livro que eu gostei muito e que foi uma das inspirações desse meu livro, que é A Bruxa de Amsterdã. A Bruxa de Amsterdã. De Jan Willem van de Wetering. Eu peguei para reler. A gente vai botar a dica aqui para pessoa. É muito legal. Ele não existe mais, acho que está fora de catálogo, mas você pode encontrar em sebo. E é um livro muito delicioso, porque ele conta a história de dois policiais em Amsterdã, e ele é o principal. Eles são dois policiais, eles resolvem um mistério de uma mulher que morava num dos barcos ali no porto de Amsterdã, que foi assassinada. Mas a história toda, ela tem uma pegada meio zen, meio budista. É um romance policial que tem uma pegada super budista. Olha só. Porque o Jan Willem van de Wetering, ele viveu no Japão. Ele viveu em mosteiro budista no Japão, etc. E voltou para Holanda e virou escritor de policial, de romance policial. Mas sempre com essa pegada um pouco poética. E eu quis fazer isso no meu livro, então eu trouxe esse ambiente, exato. Mas o holandês é muito interessante, né? Pessoal de cabeça muito aberta, né? Com a história da Europa, assim, o holandês é admirável. Ed, só posso te agradecer, toca aqui. Obrigado pela tua presença, pela tua aula. A tua história, de fato, é uma delícia. A gente poderia ficar horas aqui conversando. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e pela atenção de vocês. O Ed, passa teu Instagram. Edivaldo A. Lino Silva, meu Instagram. Tem o Facebook do Além da Fumaça, que é o Além da Fumaça, o Facebook. Você pode ver muita coisa que está lá, que são os destaques, né? Ele apareceu na Rolling Stone como uma das principais lançamentos do ano de suspense. Na Vogue também tem uma matéria sobre na Vogue. A gente recebia uma menção honrosa no Latino Book Awards. Olha lá. Como um livro em língua portuguesa, um dos melhores filmes do ano do Latino Book Awards. Concorri com um monte de gente. Parabéns. E dia 9 eu vou 9 de dezembro. Na cerimônia. Meu aniversário. Eu não sei o aniversário, se Deus quiser, eu vou ganhar. Amém. Eu vou porque meu livro é finalista. Eu tô no top 3 dos melhores livros de suspense desse ano pela Aberst. E tem como votar nisso ou não?
São os autores, são são os escritores. Não é te pedir para a turma do Café Não, com não Sal é, não é botar no votação, Reddit, são associação, né? Então são outros escritores de suspense, né? Então tem o colegiado lá que vota nos livros. Então eu tô sendo, agora eu posso dizer, né? Tô sendo avaliado pelos meus pares, então são 3 finalistas, eu tô na final e vamos lá ver o The Winner is. Bora, vai dar tudo The certo, Winner se is. Deus quiser. Energia Amém. positiva pro Ed. Pessoal, Amém. obrigado de novo pela atenção de vocês. Papo delicioso aqui com o Ed. Como vocês sabem, o Café com Sal vocês acompanham nas redes, tanto no Spotify como no YouTube e os cortes no Instagram. Um beijão a todos e até a próxima. Tchau. Obrigado.